Intercorrências em ortodontia. Então, o que seria uma intercorrência, né? Primeiro, vendo o significado da palavra, seria mudança, né? Então, odontológico reversível, tá? Isso não existe. Não tem como a gente fazer uma intervenção nesse paciente e retornar ao que ele era. Isso é impossível. Ah, a gente vê muito aí na internet, né? Ai, facetas reversíveis, né? Se não gostar é só tirar. Nunca mais o dente será o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Então, a partir do momento que você tem uma intervenção de um profissional, de um meio externo ali naquele substrato, ele nunca mais será como ele é. E o objetivo aqui dessa aula é falar o que vai mudar durante e após o tratamento ortodôntico. Ele não vai ficar exatamente como ele estava no início. Algumas coisas vão mudar. E o que muda após o tratamento ortodôntico? Primeiro, o periodonto. O periodonto vai mudar? Vai mudar. Perfil do paciente, a fonação desse paciente e, por último, mas não menos importante, a estrutura dentária desse paciente. Então, essas são situações que vão alterar. Ah, a oclusão também muda? Muda, mas aqui a gente está falando de intercorrências que não é a nossa finalidade, né? Não é a nossa atividade fim. São coisas que mudam durante o processo do tratamento e que a gente precisa saber, né, administrar essas mudanças, né? Ah, mas igual aquilo que eu falei, vai mudar a oclusão? Vai, claro, essa é a atividade fim do tratamento ortodôntico. Mas aqui a gente está falando das intercorrências, coisas que não, a gente não é o nosso objetivo alterá-las, mas acaba acontecendo em decorrência das nossas intervenções. Então, primeira coisa, o periodonto. A gente tem que lembrar que nós temos dois periodontos, o periodonto de proteção e o periodonto de sustentação. O aparelho ortodôntico ele vai alterar os dois, tanto de proteção quanto o de sustentação. E de proteção a principal alteração que a gente vai ver durante o tratamento ortodôntico é a hiperplasia gengival. A gente não pode confundir com gengivite. A gengivite também é muito comum, né, durante o tratamento ortodôntico, mas aqui a gente está falando de hiperplasia gengival, né, que é aquele crescimento da gengiva nem sempre em decorrência da higienização, mas também pelas alterações do ponto de contato durante o tratamento ortodôntico. Então, essa alteração de pontos deixa a gengiva sem saber onde que ela quer ficar, né? Porque todo mundo sabe que o ponto de contato é ele que guia a altura da papila gengival. E esse ponto de contato, ele está em dinamismo, ele está mudando a todo momento durante o processo do tratamento. E isso altera a altura gengival. Então, a boca do paciente fica bem bagunçada, é muito importante que o ortodontista fale isso para o paciente, que é uma situação comum, que vai acontecer. O paciente pode ser assim, escovar o dente 10 vezes ao dia, ser assim, refém do fio dental, refém da escova interdental, ainda assim ele terá hiperplasia gengival. Então é muito importante orientar o paciente que durante o tratamento ele terá essa situação e que tá tudo bem, faz parte, a gente precisa administrar, né, essa hiperplasia. Aqui tem uma paciente minha que durante ali metade do tratamento, a gengiva dela, a hiperplasia gengival dela já estava tão avançada que estava dificultando o meu tratamento, né? Então eu não conseguia fazer a colagem dos caninos dela de forma adequada, eu não conseguia finalizar quando eu colocava um elástico corrente ou um amarrilho conjugado, eu machucava a papila gengival dela, eu piorava a hiperplasia gengival dela. E se vocês verem, ela não tem gengivite, ela não tem uma doença periodontal, ela tem uma gengiva sadia, no entanto, hiperplásica. Então, durante o tratamento, foi realizada uma gengivoplastia para facilitar o tratamento ortodôntico. Então, são situações que a gente precisa administrar durante o tratamento para que esse paciente tenha
o melhor resultado possível e um tratamento confortável, né? Porque a gente sabe que a hiperplasia gengival, ela acumula muito mais alimento, ela cria bolsas, ela dá aquela impressão de descolamento, né? Às vezes, às vezes a gente joga ali o jato de ar, essa papila ela descola completamente, e isso dificulta, né, tanto a higienização, dá halitose no paciente, então a gente precisa administrar isso durante o tratamento ortodôntico. Aqui a gente tem a recessão gengival por causa de alteração do perfil de emergência, né? Então, o torque errado, ele acaba gerando essa recessão gengival e ele precisa ser muito bem administrado pelo dentista, tá? Porque um dente com um torque errado, ele prejudica demais a saúde periodontal, a saúde desse dente, tá? Então, é muito importante, o paciente pode, olha, ser assim, refém da higienização bucal. Se ele tem um perfil de emergência errado por alteração de torque, ele sempre terá problema periodontal. Então, é muito importante que o profissional, durante o tratamento, preste atenção na prescrição do bracket, preste atenção na colagem da peça, avalie essa inclinação para que não tenha esse tipo de alteração gengival. Outra razão, né, são os contatos prematuros ou uma finalização inadequada dos pontos de contato desse paciente. Então, se a gente tem uma oclusão não balanceada ao final do tratamento, uma intercuspidação que não foi totalmente efetiva, vai ter essa recessão gengival na região posterior. E isso não é, porque o paciente escovou forte, por isso gerou essa recessão gengival. Negativo. Esse tipo de recessão gengival é bem característico de ponto cúspide com cúspide, que é errado e que deve ser corrigido com o ajuste oclusal, ou então, se o paciente ainda está em tratamento ortodôntico, fazer uma correção com elástico para que esse paciente não finalize o tratamento com esse tipo de contato, que vai gerar uma recessão gengival, vai ter uma perda de tecido de suporte e vai prejudicar esse paciente. Perfil de emergência, aquilo que eu já tinha comentado, né, que é a inclinação dos dentes, e ela é muito importante para a saúde periodontal. Então, quando a gente verifica, às vezes, um paciente de classe 2, que a gente tenta fazer aquela compensação e que os incisivos inferiores eles ficam super inclinados, né, para a lingual, isso pode gerar uma recessão gengival, né? E é muito importante que a gente evite esse tipo de situação para que o paciente não fique prejudicado ao final do tratamento, né? Então, esse tipo de lesão, ela é bem característica, é alteração de inclinação de dente, né? O torque errado gera esse tipo de situação. E não adianta, porque é força da escovação, o paciente escova de um jeito. Não é. Isso aí é inclinação incorreta e a gente precisa corrigir durante o tratamento. O perfil de emergência ele é muito importante também na parte de reabilitação. Então, muitas vezes a gente vê, né, reabilitações estéticas apenas acrescentando resina. E isso é errado, porque quando a gente acrescenta algo, a gente automaticamente está deixando esse dente mais para frente, né? É como se fosse uma inclinação para vestibular. Isso faz com que a saliva ela não faça o escoamento, ela não proteja esse dente e ele está suscetível a problemas periodontais, tá? Então, o que eu indico para vocês? Quando forem trabalhar com pacientes que irá fazer essa reabilitação, para que o desgaste seja o mínimo possível, é interessante vocês deixarem esse torque levemente
para posterior, né, levemente para lingual, para que esse desgaste seja mínimo na hora de acrescentar essa resina na vestibular. Em hipótese nenhuma, a gente pode finalizar um paciente que vai para uma reabilitação, seja com resina, seja com porcelana, e deixar esse dente vestibularizado, porque de duas uma, ou o protesista terá que desgastar de forma bem abrasiva esse dente, para que o eixo de inserção permita que o perfil de emergência seja adequado, ou então ele vai deixar esse dente volumoso e vai prejudicar o periodonto desse paciente de uma forma irreversível, como qualquer tratamento odontológico. Não existe tratamento odontológico reversível. Então precisa tomar esse cuidado, principalmente com o perfil de emergência. Outra situação, contenções mal adaptadas, né? Então, contenções mal coladas, tem que orientar o paciente, ó, se sentiu que descolou, venha, avise, porque senão pode acontecer situações como essa, né? Então, esse é um paciente meu, então ele não era, né, não fez tratamento ortodôntico comigo, ele veio até mim, e quando ele veio nessa situação, e eu pedi tomografia, né, desse incisivo, e ele já estava condenado, né? Então, ele não tinha osso nem pela vestibular, nem pela lingual, ele estava com uma mobilidade super alta. E como a gente pode ver, o paciente ele tem uma boa higiene, mas por causa dessa má adaptação da contenção, né, o dente acabou extruindo, saindo, né, da tábua óssea, e um dente que a gente precisou extrair para finalizar. E não só isso, ele ainda prejudicou os dentes superiores, porque ele começou a ter contato prematuro e a gente sabe que os inferiores guiam os superiores. É por isso que a contenção é fixa inferior, porque se o inferior entorta, o superior entorta também. Não importa se você seja refém do Hawley, refém da placa de acetato ou refém de qualquer outro aparelho removível. Se os inferiores começarem a entortar, vai ter contato prematuro e os superiores vão acompanhar esse apinhamento. Então, ele começou a ter contato prematuro no superior e o superior já estava indo para o mesmo caminho, né? Ele já estava vestibularizando e saindo ali do arco. Então, eu precisei, né, fazer a extração desse inferior, fazer o retratamento compensatório para poder devolver a saúde periodontal e melhorar o conforto desse paciente que sofria bastante com esse dente ali, alterava a parte de mastigação dele, até a fonação estava ficando prejudicada além da estética. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala com ligamento de sustentação, isso na orto, gente, não existe um tratamento ortodôntico que não afete negativamente, nem que seja 0,0001 o periodonto de sustentação. Porque é o que a gente trabalha diretamente, né? Então a gente trabalha direto com o ligamento periodontal, trabalha direto com o cemento e trabalha direto com o osso. Quando a gente faz uma força ortodôntica, a gente está fazendo essa força aonde? No ligamento periodontal, que vai fazer a leitura no cemento e no osso, né? Então, a resposta periodontal, ela precisa ser equilibrada. Quando a gente faz uma força em um dente, a gente faz a força, do lado que faz a força, esse osso vai remodelar, ele vai ser estimulado para crescer, e do outro lado ele vai ser reabsorvido. Do lado que o dente está sendo empurrado, esse ligamento periodontal ele vai ser estrangulado e ele vai ser absorvido. Então, esse processo de remodelar, reabsorver, ele tem que estar trabalhando em sinergia, junto, né? Porque se tiver um desequilíbrio dessa situação, a gente tem o quê? Reabsorção, né? Reabsorção radicular, reabsorção óssea, né? Sendo que assim, a reabsorção radicular é o principal problema do tratamento ortodôntico, que a gente precisa ter esse cuidado. Não existe nenhum tratamento ortodôntico que não dê reabsorção. Se a gente vê em fator microscópio, qualquer tratamento ortodôntico terá como consequência a reabsorção radicular, mas faz parte do nosso trabalho saber a força, entender o nosso limite e até quando a gente pode exercer essa força para que essa reabsorção seja mínima, tá? Só a fim de curiosidade, esse processo, desde a aplicação da força até a remodelação do osso, esse período ele leva aproximadamente de 21 a 27 dias, tá? É por isso que as manutenções, né, que foi comumente falado, mas as intervenções do ortodontista tem que ser no mínimo mensais.
Entendeu? No mínimo mensais, porque se você ficar fazendo ativações em períodos menores, você está fazendo ativação, 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 vai reabsorver, 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 e não vai dar tempo desse osso remodelar, porque o osso leva 21 a 27 dias para começar a remodelar. Então você precisa respeitar esse limite. E isso é muito interessante quando o paciente tem quebra de brackets. Porque o que acontece? Às vezes você cola o aparelho, coloca lá um arco que já tem uma força, aí o paciente, 2 dias, quebra o 11. Volta aqui, recola, ativa novamente. Na outra semana ele quebra o 13. Você tira tudo, coloca. Você está fazendo ativações em períodos curtos. Isso vai gerar uma reabsorção radicular. Então, tem que orientar o paciente: olha, quebrou uma peça, é interessante você ouvir o quanto antes, ou então deixar só para tua manutenção. Porque senão, se eu ficar tirando e colocando o arco, reativando, reativando, eu vou estar exercendo muito essa força nesse dente e não vai conseguir acompanhar. Esse dente não vai conseguir acompanhar. Então, é por isso que os períodos, existe esse período, esse intervalo de intervenções na ortodontia, tá? Ela não é à toa, ela existe por uma razão. Com os alinhadores, a intervenção ela tem que ser no mínimo de 7 dias, tá? No mínimo de 7 dias. Porque se você fizer uma intervenção menor, você está gerando mais força do que o dente consegue acompanhar, do que o osso consegue acompanhar. Os alinhadores ainda, as forças elas são pontuais e extremamente pequenas. Então, por isso que você pode fazer em intervalos menores que o aparelho fixo. No entanto, você precisa respeitar, né? Eu tenho assim às vezes alguns tratamentos, alguns pacientes que trabalham com que têm o alinhador, que eles falam assim: "Ah, mas olha, eu nem sinto diferença, posso mudar de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias". Não, não pode, porque você precisa respeitar o tempo biológico da movimentação do dente, senão vai ter reabsorção. Já aconteceu comigo, uma paciente que eu mesma fui teimosa, fiz a troca de placas em intervalos curtos, deu certo? Deu, mas na hora de tirar a periapical do incisivo central, tava lá a reabsorção, com um alinhador, em alinhador bom, né? Sem citar nomes, mas com um alinhador bom. Então pode acontecer, a gente precisa sempre trabalhar em intervalos adequados para que a força não faça, né, a reabsorção de forma meu Deus, exacerbada, tá certo? Então, um desequilíbrio dessas forças vai gerar a reabsorção radicular e é por isso a importância desse cuidado, né? Aqui apenas alguns exemplos, né, ali de reabsorção. Então, reabsorção clássica apical, por causa de excesso de força ortodôntica. A gente não pode nem falar para o paciente: ah, é por causa de um trauma, é por causa... Não dá. Isso aí é bem clássico de a origem dela, né, desse tipo de reabsorção apical. É força ortodôntica excessiva. Não tem o que fazer. E aí vocês precisam, né, retornar para aquela aula lá de recessões radiculares e qual é o protocolo quando a gente encontra um paciente nessa situação. Aqui mais alguns exemplos, né, clássico de incisivo inferior. O incisivo inferior ele é muito afetado porque a distância entre brackets é muito pequena. Então é um dente que ele recebe muita força, mesmo sem querer, porque o intervalo de fio é muito curto. Então a gente precisa sempre tomar cuidado ao evoluir o inferior, evoluir com calma. Eu sei que a gente tem aquela sensação, pô, 012, 014, 016, 018, 020, mês a mês, pô, tá encaixando. Calma, respeita. Às vezes a gente precisa deixar o dente, o arco inferior com o mesmo fio, a fim de evitar esse tipo de problema. Porque ele responde bem, né? O fio entra passivo, mas a gente tem que respeitar o limite biológico. Então, sempre lembra disso, para que não tenha nenhum tipo de problema. Superiores, pode acontecer também, né? Os incisivos eles são mais afetados até pela própria anatomia da curvatura da raiz, né? Então são dentes assim suscetíveis à reabsorção e é necessário tomar esse cuidado, tá? Então evitar esse tipo de problema por excesso de força ortodôntica. O osso também ele pode ser afetado, né? Então todo mundo sabe que a reabsorção óssea ela não está tão ligada, né, ao problema, à intervenção ortodôntica, né? Geralmente, pacientes com reabsorção óssea, eles têm outros problemas, né, que acabam acometendo esse tipo de situação. Mas uma ortodontia que trabalha de uma forma inadequada pode gerar essa piora nessa perda óssea.
tá? E também tem que pensar o seguinte, que o dente precisa de osso para movimentar. Se esse paciente tem defeitos horizontais severos, você precisa trabalhar com cautela, senão você vai estar trabalhando com angulação de dente, não vai estar trabalhando com movimento de corpo. O tratamento ortodôntico não vai ser adequado. Então precisa pensar no tipo de tratamento que você vai realizar e até onde esse tratamento é possível, né? Lembra que o dente precisa de osso para caminhar. Se você puxa ele, ele vem só de coroa. O tratamento ele vai ser falso, né? E pode até prejudicar ainda mais o paciente. Aqui tem algumas situações de contenção fixa superior. Então, assim, a contenção fixa superior, ela é utilizada em casos bem específicos. Bem específicos. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com a contenção fixa superior, os pontos de cola ficam muito distantes entre si. Então, de canino a canino, os pontos de resina ficam muito afastados um do outro, até para o paciente poder higienizar e pelo próprio tamanho da coroa desse dente. O que que acontece? Se esse paciente, ele, sei lá, ele tem uma força mastigatória extrema no 13, pelo comprimento do fio e por eles estarem unidos por uma contenção, todos os dentes sentirão essa força mastigatória. Só que aí a gente tem dentes de tamanhos diferentes e o lateral geralmente é afetado. Então a contenção fixa superior, ela foi banida com o passar do tempo da literatura, porque ela ocasionava, ao passar do tempo, a migração patológica dos incisivos. Então, eles, numa tentativa de amenizar esse esforço mastigatório, ele vai migrando e vestibularizando, e ele começa a ter defeitos ósseos horizontais e começa a ter reabsorção nos laterais. É por isso que evita-se utilizar a contenção fixa superior. Ela não é removível, a contenção padrão ouro, é o Hawley, porque alguém quis, mas sim que porque por causa de vários estudos e vários acompanhamentos de tratamento a longo prazo, observou-se que a contenção fixa superior ocasionava mais problemas do que benefícios. Então, é recomendado que a superior sempre seja uma contenção removível, para facilitar evitar, aliás, que essa força mastigatória seja distribuída em toda a região anterior. Ah, mas no inferior isso não acontece? Não acontece, porque os dentes inferiores, eles têm um tamanho muito pequeno. Então, eles são unidos, mas a distância de fio livre é muito pequena. Então, dificilmente esse paciente terá algum problema de reabsorção ocasionada pela contenção. E olha lá ainda, né? Porque a contenção a gente já viu que se mal colada, se mal adaptada, numa posição incorreta, ela ocasiona diversos problemas. E no superior isso é muito pior, é bem exacerbado. Então evita-se fazer esse tipo de contenção. Ali na segunda foto a gente tem um exemplo de uma contenção para manter diastema, mas veja como ela já é modificada, né? Então ela tem ali o loop para fazer primeiro para distribuir essa força oclusal, então a gente sabe que fazendo o loop no arco, ele faz essa compensação da força, né? Então ela tem o loop ali que além de permitir a passada do fio, também diminui essa carga mastigatória e apenas em 2 dentes, né? Então, para distribuir essa força. Mas ainda assim, ela não é tão boa, porque com o passar do tempo vai começar a ter uma hiperplasia gengival ali. E assim, eu acho bem difícil esse paciente conseguir ficar com ele o resto da vida, né? Geralmente, essas contenções fixas superiores, elas são utilizadas por pouco tempo, né? A fim, assim, de geralmente é recomendado ficar metade do tempo que esse paciente ficou com um aparelho fixo. Então, se o paciente ficou com o aparelho fixo 3 anos, recomenda-se essas contenções fixas para segurar o diastema por metade do tempo que ele ficou com o aparelho. Então, ele ficaria 1 ano e meio com essa contenção e depois removeu. Ah, a contenção, mas abriu o diastema. Então, você precisa averiguar a discrepância de tamanho desse dente, né? Por que está abrindo? Às vezes, o dente ele precisa, né, de um tamanho maior para se manter em posição no arco, né? Então, a gente precisa averiguar ali quais são os motivos daquele diastema estar abrindo. Cemento, força mastigatória, força ortodôntica exagerada gera anquilose.
tá? Ou trauma. Trauma também gera anquilose. Alterações do cemento, que é quando as células do cemento, elas se unem às células do osso e viram uma coisa só. E esse dente, ele fica geralmente em uma posição de supraoclusão. A gengiva ali, bem característica, que é uma gengiva sem aquela gengiva livre, é uma gengiva alta, né? Geralmente em caso de tracionamento. Então, quando você faz um tracionamento de um dente com uma força exagerada, uma força excessiva, o dente ele até vem, mas ele vem anquilosando. E quando ele chega no final, ele fica numa posição de supraoclusão, né? Além de ficar esteticamente não tão legal. Então, cuidar com a força de tracionamento, sempre fazer forças leves e contínuas. O tracionamento ele tem que ser demorado. Eu sei que o paciente ele está ansioso, o profissional está ansioso, mas a gente precisa ter esse cuidado na hora de tracionar para que a gengiva acompanhe, o periodonto acompanhe e essas células do cemento não se unam às células do osso e que venha, né, bonitinho e finalizar da forma correta. Outro cuidado que é muito importante ter é se atentar aos traumas oclusais. Principalmente quando a gente trabalha com autoligado e quando a gente trabalha com levantes batentes oclusais. O batente oclusal ele tem a finalidade de garantir que não tenha nenhuma interferência inferior na hora da expulsão do ar. No entanto, ele tem que ser feito com material que não prejudique o dente, tá? E ele não pode ficar até o fim do tratamento, porque senão você vai gerar uma intrusão dessa região posterior e vai prejudicar esse dente, tá? É muito importante que os levantes oclusais, eles sejam feitos com materiais específicos para isso, tá? Para que a força mastigatória, ela se dissipe. Não é à toa que existem resinas próprias para isso, né? Senão a gente poderia usar uma resina qualquer, uma resina convencional de restauração, o que é errado. Se você fazer levante de mordida com uma resina composta convencional, é a mesma coisa que você está fazendo uma restauração alta. Esse paciente terá um trauma oclusal. Ele terá uma lesão graças a esse levante de mordida. Eu tenho paciente que eu já vi perder molar por causa de levante feito com resina composta. O levante ele tem que ser feito ou com cimentos específicos ou com um ionômero de vidro que tenha uma baixa carga e que ele consegue se ajustar à oclusão. Do contrário, não se utiliza a resina convencional para levante. Você está prejudicando de forma irreversível esse paciente, tá? Aqui alguns exemplos de como deve trabalhar, né, com levante oclusal. Então, você pode trabalhar com batente em acrílico, né, que não prejudica o dente superior. Pode trabalhar com os bite blocks, né, que são peças coladas, né, de metal, de aço colado na lingual dos dentes para facilitar. Pode trabalhar com levantes removíveis, né, ali como, por exemplo, tem é como se fosse uma plaquinha removível que o paciente coloca à noite para que não tenha esse contato, ou então as resinas próprias para isso, né? Como a Ortobite, que são cimentos ortodônticos feitos para isso, né? Então, o que eles fazem? Eles dissipam essa força mastigatória. E isso é muito importante. Então, o aluno, você precisa utilizar resinas próprias para isso. Nunca fazer levante com resina convencional, porque você vai estar prejudicando a saúde desse dente. Tá? Do perfil do paciente. E como? Com as inclinações, com o torque. Né? Então, quando a gente trabalha com inclinação de incisivo, principalmente incisivo superior, a gente está mexendo direto com a face do paciente. Né? Então, se o paciente tem um perfil retruído, se você realizar um torque negativo nessa coroa, ele vai ficar com menos boca ainda. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com o torque dos incisivos centrais para que não prejudique o perfil desse paciente. Cada um de nós tem um perfil único. Né? Nós somos miscigenados, nós somos diferentes entre si. Cada paciente precisa de um torque individual. A gente não pode pegar uma norma, uma prescrição e utilizar para todos os pacientes, porque não são para todos os pacientes que aquele torque vai ser adequado. A gente precisa adequar para cada paciente, né? Levando em consideração o perfil, levando em consideração
o perfil de emergência, e isso é muito importante, né? Ali tem um exemplo dessa menininha, como ela tinha, né? Antes ela tinha o torque muito vestibular nos incisivos, e com o passar do tempo, com o tratamento ortopédico e ortodontia fixa, esse torque foi diminuído e esse paciente ficou com um perfil mais harmônico, né? Esse slide eu gosto só para mostrar, para relembrar que a gente é miscigenado. Nós somos diferentes e que não tem como um tratamento ser idêntico ao outro. Nós somos diferentes e precisamos respeitar isso. Um paciente tem mais lábio que o outro, né, tem mais boca que o outro. A gente precisa se adequar a esse paciente e lembrar que o nosso tratamento vai interferir no perfil dele, né? Então chega ali para o paciente, pergunta, você tem alguma queixa do teu perfil? Se o paciente fala, não, eu me amo de perfil, e você vai lá e faz 4 exos de premolar e distaliza tudo. O paciente perde aquele perfil que ele gostava. E é uma coisa irreversível, tem que lembrar, os nossos tratamentos são irreversíveis. Então tem que pensar antes de mexer nessa parte do paciente, tá? Outra situação é a fonação. Então, se a gente trabalha ali, visualiza a parte da fonação, né, o aparelho fonador, se vocês observarem ali, ó, sistema articulatório vai consistir do quê? Línguas, dentes, lábio, palato. Então, isso influencia diretamente na fonação desse paciente. Talvez nem tanto em adultos, mas em crianças isso pega, tá? Então, se você vai começar o tratamento da criança, logo ele pequenininho ali, precisa tomar cuidado, porque às vezes ele está aprendendo alguns fonemas e isso vai interferir diretamente no aprendizado dele, na mastigação, né? Então, é importante a gente entender a nossa influência, né, nesse paciente, além da ortodontia, né? Então, ó, foi confirmada a importância do cuidado conjunto entre a fono e a odontologia no tratamento de patologias que comprometem o aparelho estomatognático. A fono é responsável pela reabilitação funcional do aparelho estomatognático. E a odontologia trata da parte estrutural. As principais ações conjuntas são com a orto, buco, prótese e dentística. Então é muito importante que a gente tome cuidado, né? Principalmente em tratamento com crianças, porque a gente pode alterar sim a fonação desse paciente, tá? Quanto mais jovem, menos são as alterações visíveis, né? Então, o paciente, dificilmente a criança ela vai ficar falando estranho por muito tempo, ela se adapta muito bem. Agora, um paciente adulto, ele demora um pouco mais, né? Quem vê ali um paciente com alinhador, quando coloca alinhador, até umas 5 placas ele fala super engraçado. É difícil para o paciente se adaptar, né? Mas a gente precisa orientar esse paciente e lembrar que tudo que a gente faz interfere nisso e que precisa orientar o paciente. Quando a gente trabalha com correção de hábitos, as crianças elas são muito mais fáceis, né? Então, quando a gente trabalha com uma grade lingual para um paciente, para uma criança, ela se adapta muito bem. Ela se adapta muito fácil. Agora, quando você vai trabalhar com esporão para adultos, já é difícil, né? Então, a gente precisa entender as nossas limitações e até onde a gente consegue interferir. Questão ali da aquisição de sons de fala, que eu comentei das crianças com fonemas, né? Então, às vezes, você pega uma criancinha ali com 4 anos, que perdeu ali um dente descido importante, mas vou colocar uma prótesezinha. Será que é o momento? A criança ainda está na fase de aquisição de sons, né? Se você colocar, você pode interferir de uma forma permanente na fonação desse paciente. Então, é interessante ter essa cautela quando for realizar tratamento. Tá? Até os 5 anos, esse paciente ele já tem, né, a princípio, né, já tem todos os fonemas aprendidos. No entanto, a gente tem que ter essa cautela, né? Porque eu já vi, por exemplo, 2 anos, caiu, quebrou os 2 incisivos, vou colocar uma prótese nesse paciente. Será que é o momento de colocar uma prótese ali, estética, com 2 anos? Acho que vai ser mais para ego dos pais do que para a criança, né? E pode afetar a fala dessa criança, né? A aquisição desses fonemas. Então, é bem importante, né, ter esse cuidado e lembrar que a gente pode sim interferir e que a gente precisa tomar cuidado. Outra situação que a gente vai alterar o paciente de uma forma irreversível na estrutura dentária. Por quê? Porque a gente vai receber o dente assim,
né? Muitas vezes. O dente rígido. E o que a gente vai fazer? Vai passar ácido, a gente vai passar broca, vai colocar resina, vai colocar adesivo. E tudo isso vai interferir na morfologia de uma forma eterna. Nunca mais aquele esmalte será o mesmo. A partir do momento que ele usou um ácido fosfórico, ele nunca mais será o esmalte que ele era antes. Então a gente precisa ter esse cuidado. Tem um estudo algumas imagens que eu usei do meu doutorado. Então, na primeira imagem, a gente tem um esmalte com ácido fosfórico. Então, eu peguei um esmalte, coloquei ácido fosfórico pelo previsto na bula, né, por 30 segundos, lavei e sequei, certo? Na segunda imagem, ele ficou por 1 minuto com ácido fosfórico. A gente observa como as fibrilas, né, desse substrato, elas estão colapsadas. Esse dente, ele nunca mais voltará a ser tão retentivo à substância adesiva do que na primeira imagem. É nítido que na primeira imagem a resina vai colar muito mais. Porque, olha, tem lugar ali para o adesivo se infiltrar, né? Lembra que a adesividade ela vem química e mecânica. É uma adesividade química e mecânica. Ali, a adesividade vai ser só química. E eu não coloquei nos slides, mas eu fiz análise morfológica também. E ele perde praticamente toda a hidroxiapatita da região. E os monômeros do adesivo, eles se unem na hidroxiapatita. Ou seja, ele perde adesividade mecânica e química, né? Então, ele perde essa formação de camada híbrida. Né? A gente não consegue mais fazer adesividade. Então, às vezes, né, o aluno fica, já recolei esse bracket 1000 vezes sempre de escola, na hora de eu passar a borrachinha ele quebra. Às vezes é porque esse esmalte ele já passou por tanto ácido, tanta broca, que ele perdeu a adesividade. Aí o que tem que fazer? Tem que abrasionar de forma leve para poder recolar essa peça. Mas e se você ficar fazendo isso sempre, você vai prejudicar de forma permanente esse dente. Então tem que trabalhar ácido fosfórico 15 segundos. É o tempo que ele tem que ficar em boca. Se você deixar ele 1 minuto, passa lá no paciente, vai lá buscar outra coisa, volta, você já perdeu totalmente a adesividade, a qualidade dessa adesão. Você prejudicou esse paciente de forma permanente. Permanente. Outra situação. Um dente, ele não escurece. Ele não escurece. Se você pega um siso recém-extraído e você deixar ele num copo de café por 2 dias e olhar ele por 20 anos que seja, ele vai estar exatamente da mesma cor. Agora, se você pega um dente que já passou por ácido fosfórico, e broca, e resina, e adesivo, e resina, e ácido, e deixa ele de molho, algumas horas, às vezes, ele já mudou a coloração. Por quê? Porque se você olhar no microscópio, ele já está todo cheio de ranhuras, cheio de retenções microscópicas que vão segurar esses pigmentos. Então, evitar ficar usando ácido fosfórico toda hora no paciente e tira ácido e tira e resina e passa broca e tira broca, porque você vai estar prejudicando essa estrutura do esmalte. Tá? Vai deixar alterações, incompatibilidade adesiva, aquilo que eu comentei, né? Então precisa de compatibilidade química e mecânica. Você perde as duas, prejudicando, usando excesso de ácido fosfórico. Pigmentos, aquilo que eu comentei, você cria pequenas ranhuras, pequenas retenções nessa superfície que vai ficar com pigmentos ali dentro, né? Além de deixar mais sensível o dente, né? Porque você está diminuindo a espessura desse dente e isso vai facilitar a sensibilidade, essa troca de fluidos externos, que é o que gera sensibilidade com a polpa. Então, você vai estar prejudicando esse paciente. Então, na hora de tirar a resina, você tem que ter toda a cautela possível. Então, passa uma ponta multilaminada. Pontas multilaminadas por quê? Porque elas não têm força de cortar o esmalte. Então, você vai passar... Ah, mas demora. Demora, mas é essa a ideia. Porque se você usar uma ponta diamantada, você vai arranhar a superfície. Por mais que você tenha cuidado, por mais que você seja extremamente profissional, por mais que você tenha experiência, você vai estar prejudicando o esmalte desse paciente.
tira o excesso grosseiro com a multilaminada e finaliza com peças de polimento. E ainda assim, se dermos um zoom, a gente vai ver bem certinho aonde esse dente teve uma intervenção, tá? Então, todo cuidado é pouco. Vocês precisam ter esse cuidado na hora de tirar os acessórios da superfície do esmalte, porque as consequências são irreversíveis. Nunca mais o paciente vai ter um esmalte bonito, um esmalte brilhoso, nunca mais, nunca mais. Então, é preciso ter esse cuidado na hora da remoção dos acessórios, né? Então, olha, apesar de todo o cuidado, não sei se dá para ver na imagem, mas o dente ele fica com ranhuras. Então, se você der um zoom, tirar uma foto, ele vai ficar com ranhuras. Então, todo cuidado é pouco na hora da remoção dos acessórios. Todo cuidado é pouco. Então, essas foram as intercorrências, né, no tratamento ortodôntico, coisas que vão acontecer pela nossa interferência pelo tratamento, né? E é muito importante que vocês saibam o que vai acontecer, o que vocês podem fazer para minimizar esses efeitos, né? E alertar o paciente e estar pronto para qualquer tipo de adversidade durante o tratamento ortodôntico, tá certo? Até mais, obrigada.